Olá, gente! O vídeo de hoje não é em um bom momento. Por quê? Porque ontem, em pleno dia da Consciência Negra, um homem negro de 40 anos foi assassinado em Porto Alegre, dentro do supermercado Carrefour, por conta da cor de sua pele. Sim, Brasil ainda mostra que, pela cor da pele, uma pessoa já é culpada de antemão. E, para piorar a situação, parece que as trevas assombram o nosso país. Vejam só o que o tal presidente, entre muitas aspas, disse sobre este evento, que ele sequer menciona. Sou daltônico, todos têm a mesma cor, diz Bolsonaro, sem citar a morte no Rio Grande do Sul. Para destruir esse tipo de argumento bolsominion, nós vamos hoje falar sobre uma filósofa alemã, do século XX, que ela sofreu na pele esse tipo de pecha negativa. Né? Nós vamos falar de Hannah Arendt. E então vai aparecer para vocês, como um passe de mágica, uma foto da nossa ela é do nosso prato de hoje, que é a Hannah Arendt. Vamos fazer a mágica do aparecimento. Opa, calma aí. Ali. Vamos lá, vamos fazer aparecer e acontecer. Pimba. Está aí, ó. Hannah Arendt para vocês verem quem foi. Quem foi então Hannah Arendt? Nós vamos então fazer um pequeno apanhado sobre quem foi ela e qual é a contribuição dela para esse debate de negação da história, né, da negação de fatos consumados. Né? Vamos então ali a Hannah Arendt. Né? Hannah Arendt foi uma das principais filósofas alemãs do século XX. Então ela tem como mote a privação dos direitos, dos direitos e também de perseguição das pessoas de origem judaica. Por quê? Porque Hannah Arendt era filho de judeus seculares, ou seja, aqueles que não eram praticantes do judaísmo. Né? Então o que a Hannah Arendt defende? Nós vamos ver ali. Né? Ela defende o conceito é de pluralismo no âmbito político. Então, graças ao pluralismo, o potencial de liberdade e igualdade política seria gerado entre as pessoas. Né? O que é uma sociedade plural? Aquela sociedade constituída por diferentes estamentos étnicos e também culturais de uma forma geral. Né? Então, Hannah Arendt sofreu na pele isso aí, né, de ela não poder dar aula em toda a Alemanha por conta da sua ascendência judaica. Então, Hannah Arendt tem um pensamento bastante interessante que eu vou escrever aqui para vocês e eu vou falando, né, à medida que eu for escrevendo, eu vou explicando para vocês. Né? Então, os eventos, de uma forma geral, eles ocorrem e são registrados, né, como história. Né? História aqui é o que? Aquele tipo de evento, né, factual e real. Né? Então, a verdade desses eventos, né, vamos todos pensar juntos então, ela pode ser distorcida, ou seja, mudada e também até apagada, pode ser distorcida para... Aí a gente vai colocar, primeiro item, por que certos regimes, principalmente de cunho totalitário, eles distorcem algum evento histórico para justificar uma ação política.
uma ação política particular. O que isso significa? Quando alguém fala que uma coisa não aconteceu, por exemplo, quando o governo Bolsonaro diz que não há racismo, que não há homofobia no nosso país, para quê? Isso é para justificar uma ação política particular que é qual? Que é de perpetuar que todas essas fatias sociais, elas continuem o quê? Sem direito algum. Outra alternativa, então, para garantir, vamos ver o que a Hannah Arendt fala, a revelação de fatos num momento mais, conveniente. Então, vários regimes totalitários, ou seja, em que não há liberdade alguma, eles distorcem um fato social para quê? Para que essa verdade venha à tona quando eles deixarem de ser governo. Como foi o caso da Alemanha nazista, né? que pôs todos os judeus como os responsáveis pela crise alemã, sendo que isso mais tarde foi desmascarado que não era culpa deles, claro. Terceiro item de distorção de alguma verdade histórica. Assegurar a resposta desejada em momentos de crise. Principalmente nas guerras. Isso também foi o quê? Foi uma estratégia nazista. E também, nesse nosso momento de suposta crise, né, o governo Bolsonaro mostra o quê? Que todas as pautas sociais, ou seja, urgentes para a conquista da cidadania, elas são secundárias e também descartáveis em prol de um inimigo comum difuso. Isso também é uma das características do fascismo, né? Que é a eleição de um inimigo imaginário, difuso, que ele não tem uma forma, né, corpórea concreta, como falam no comunismo. Quando eu olho no Facebook, né, publicações de gente que tem nível superior e que ainda querem salvar o Brasil do comunismo, chega a ser risível e também estúpido, para dizer o mínimo. Porque isso aí é um mau caratismo intelectual, né? E reescrever a história para favorecer certas pessoas ou priorizar certos fatos. Então isso aí meio que também vai ao encontro de menosprezar as pautas sociais, em torno de pautas morais. Ou seja, né, o governo Bolsonaro, a fim de não mexer na estrutura social, fala do quê? Fala de temas também abstratos, como moral, como combate à corrupção, sendo que o governo, né, silencia vários órgãos de investigação com intuito de não deixar os seus podres aparecerem. Então, vocês estão vendo que o governo atual age como um regime totalitário, que é a Hannah Arendt, eu vou escrever aqui também o nome dela para vocês pesquisarem mais sobre ela, enquanto nós ainda temos um pouco de liberdade. A Hannah Arendt, então, nasceu em 1906 e ela faleceu em 1975. Né? Ela é uma das maiores pensadoras alemãs do século XX. Então estamos aí vendo, né, como é que os regimes totalitários mexem com os fatos históricos consagrados. Por quê? Porque eles mexem esse fato histórico para tirar o foco. E muita gente cai nesse artifício barato. Falam agora em, né, consciência humana.
Algum branco já foi morto pela sua cor de pele? Não. Algum branco foi morto quando ele estava em guerra, quando ele está com uma arma na mão e ele agride alguém. Aí sim, pode ter alguma troca de tiros e coisas desse tipo. Mas agora, o branco ser morto por ser branco, não. Quantas vezes que vocês mesmos já não ouviram que uma pessoa negra na calçada de noite, ela é suspeita? Isso é racismo estrutural, gente. Não façam isso. Não concordem, não compactuem com esse governo. As pautas sociais devem ser prioridade. Tranquilo? Obrigado.